Olá, amados, graça e paz. É uma alegria estarmos juntos mais uma noite, compartilhando as verdades da palavra de Deus. Ficamos aí o mês de julho sem termos os nossos palavras de vida aqui nas terças-feiras, né? Nós tivemos um recesso no mês de julho e agora voltamos hoje e nós alinhamos, amados, os nossos estudos de terça-feira com os nossos minutos de vida, que são os nossos devocionais em áudio. Entendi da parte de Deus de fazer novamente o estudo das cartas do Novo Testamento, só que agora um pouquinho diferente do que foi no ano passado. O ano passado nós iniciamos e fizemos aqueles 120 dias para mudar sua vida. Terminou no mês de janeiro desse ano, mas nós fazíamos a leitura das cartas, de Romanos até Judas, nós fizemos. E aí nós tínhamos devocionais, um devocional escrito e um devocional em áudio. Mas era devocional mesmo, nós extraíamos 1 ou 2 versículos daquele capítulo do dia e compartilhávamos sobre aquele assunto. E agora nós estamos realmente fazendo um breve estudo das cartas do Novo Testamento, capítulo a capítulo. Não tem como nós fazermos um estudo mega detalhado, que senão os áudios ficariam gigantes, né? Os áudios já têm ficado maior do que o normal. Normalmente, em uns 15 minutos antes, eu conseguia gravar os devocionais em áudio em 10, 11 minutos. Agora, como é uma explanação mesmo da palavra de Deus, aí aumentou um pouquinho. Mas eu creio que tem sido bênção, temos recebido o feedback aí de alguns irmãos que têm agradecido, têm ficado felizes, estão fazendo esse estudo e estão crescendo no conhecimento de Cristo, estão tendo a sua fé aperfeiçoada, né? Como nós vemos na carta aos Romanos, a palavra fala que a nossa fé vem por ouvir e ouvir a mensagem de Cristo. Então é tão importante nós nos enchermos com a palavra de Deus. Então nós estamos fazendo esse breve estudo das cartas nos minutos de vida, que são os nossos devocionais de segunda, os devocionais em áudio, de segunda a sexta-feira. E agora nós vamos iniciar hoje e cada terça-feira eu vou trazer para você um breve resumo de cada carta do Novo Testamento. Nós vamos falar um pouquinho de quem escreveu, a data em que foi escrita, mas nós vamos fazer um breve resumo, trazer alguns versículos principais de cada carta e nos aprofundarmos, amado, nas escrituras. Sabe, uma das coisas que mais dói o meu coração é quando eu converso com irmãos em Cristo e vejo o quanto muitos deles estão, de certa forma, alienados da palavra, não têm uma vida com a palavra. Amados, a palavra de Deus é o nosso verdadeiro alimento. Nós precisamos nos alimentar com essas verdades. Precisamos permitir que a palavra de Deus entre no mais profundo do nosso coração. A palavra fala lá em Hebreus que a palavra de Deus é como uma espada mais afiada do que uma espada de 2 gumes, que ela entra a ponto de dividir alma de espírito, juntas e medulas, e ela vê as intenções do nosso coração. Sabe, amados, a palavra de Deus é muito importante e nós precisamos nos aproximar cada vez mais dessa palavra, nos alimentar com essa palavra, permitir que essa palavra transforme todo o nosso ser. É por isso que nós estamos aí, para quem nos acompanha há mais tempo, deve ter percebido que nós estamos há algum tempo já, né, quase 2 anos, meditando muito profundamente nas escrituras das cartas do Novo Testamento. Por que mergulhar tanto nessas escrituras? Essas escrituras nos revelam o que é o Evangelho. Nós veremos hoje aqui, falando um pouquinho da carta aos Romanos, é uma carta extraordinária que revela o plano de salvação para a humanidade, a justificação que Deus efetuou por meio de Jesus Cristo. Nas cartas nós compreendemos as verdades essenciais de Cristo, do Evangelho para nós como igreja. Então são escrituras extraordinárias
e nós precisamos nos alimentar, precisamos nos aprofundar. Creio que vai chegar um momento que nós faremos estudo de todas as escrituras da Bíblia, mas eu tenho entendido para nós mergulharmos nessas escrituras que são as cartas. E se nós ficarmos aqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, ainda é pouco, porque tem muito assunto, muita verdade, muita realidade a respeito da obra consumada de Cristo Jesus para a nossa vida. E amados, nós precisamos nos alimentar com essas verdades, nós precisamos permitir que essas verdades inundem o nosso coração, a nossa mente. Essas verdades são a essência de Deus para nós. É a palavra que entra e nos transforma e nos modifica, transforma a nossa maneira de pensar. É através da palavra que nós conhecemos o caráter de Deus, como Deus pensa, como Deus age. Sabe, amados, é muito importante. Eu fico muito triste quando nós temos visto, né, amados? Os últimos tempos têm sido tempos difíceis. Está cada vez mais próximo a volta de Jesus. E nós sabemos que quanto mais se aproxima, mais a maldade aumentará, a iniquidade se multiplicará, o amor se esfriará. Nós sabemos disso. E nós temos visto, infelizmente, muitos e muitos falsos profetas e falsos mestres se levantando. A palavra também nos alerta sobre isso, que nos últimos tempos isso aconteceria. E é o que tem acontecido. E eu percebo que esses falsos ensinos, esses falsos mestres, falsos profetas, eles não querem conduzir a igreja numa leitura, digamos assim, vou explicar melhor, depois você vai me entender, numa leitura livre da palavra. Eles até levam, de certa forma, as pessoas para a palavra, mas manipulam a palavra do jeito deles, para que as pessoas entendam do jeito que eles querem que as pessoas entendam. Sabe, mas nós precisamos ler a palavra com a liberdade do Espírito. Eu não gosto de ter assim um posicionamento, às vezes eu sou bem taxativa, né, em certos assuntos, mas tem coisas que eu não gosto de ser intransigente. Sabe, Deus tem ministrado muito o meu coração sobre seja inflexível em relação à sua fé na suficiência de Cristo Jesus, que ninguém roube isso de você, mas seja flexível com relação às coisas que não estão contra o Evangelho. Ou seja, em que sentido isso acontece? Na comunhão com os irmãos que não pensam da mesma forma em determinados assuntos. Quando nós vemos falsos mestres e falsos profetas, eles querem ser os detentores da verdade. Então, só o que eles ensinam é o correto. Só a igreja deles é a verdadeira. Isso não é bíblico. A igreja genuína, a igreja verdadeira, é formada por homens e mulheres que creem em Cristo Jesus. Então, eu tenho entendido que nós precisamos ser inflexíveis no sentido de eu não abro mão da minha fé em Cristo Jesus, na suficiência de Cristo Jesus. Mas existem coisas, amados, que nós temos pensamentos divergentes entre determinadas denominações, coisas que não ofendem, coisas que não afetam o Evangelho. Para quem está acompanhando os Minutos de Vida e ouviu o devocional do capítulo 14 de Romanos, eu falei claramente sobre isso, porque ali naquele capítulo o apóstolo Paulo estava ensinando aquela igreja de Roma a viver em comunhão com os judeus que haviam crido em Jesus, porque os judeus continuavam seguindo a cultura deles, a cultura judaica, de guardar o sábado, de não comer carne. E aí o apóstolo Paulo explica, vocês podem viver em comunhão apesar dessa diferença. E é isso que eu chamo de ser flexível em relação àquilo que nós podemos ser flexível. E inflexível em relação àquilo que é o fundamento da nossa fé. Ou seja, o Evangelho, a obra consumada de Cristo Jesus. Então, a palavra de Deus é que nos dá discernimento para compreendermos a verdade, né? O Espírito Santo de Deus habita em nós e ele é o nosso maior e melhor mestre. Então, ele nos conduz em toda a verdade, ele nos ensina a respeito da verdade. Mas a Bíblia, a palavra de Deus escrita, foi deixada para que nós possamos compreender, conhecer cada vez mais a Deus e para nós também usar dessa palavra
assim como os bereanos faziam, deixa eu ver se o que está sendo dito realmente é isso. E estudar nas escrituras, sabe? Folhear as escrituras. Será que é isso mesmo? Isso que está sendo falado é o que está escrito mesmo na Bíblia? Então, amados, o nosso intuito é ajudar os nossos irmãos, encorajar os nossos irmãos a ter um relacionamento pessoal e íntimo com a palavra de Deus. Então, nós trazemos ali, estamos trazendo, né, nos devocionais em áudio, uma breve explanação de cada capítulo, mas você tem a liberdade de ler a sua Bíblia com o Espírito Santo e seguir a direção do Espírito. Sabe, o nosso intuito não é simplesmente você tem que pensar como eu penso. Não é isso. O intuito é facilitar a leitura para os irmãos, principalmente aqueles que não têm tanta vivência com a Bíblia. Novos convertidos, ou então irmãos mesmo que já estão convertidos há muito tempo, mas não tem um relacionamento íntimo, pessoal com a palavra, agora que se despertou e tá assim, não, eu preciso ler a Bíblia, eu quero ler a Bíblia, e aí fica mais fácil, faz a leitura do capítulo, acompanha ali no áudio a explanação que nós fazemos, mas você tem a liberdade no Espírito de ler a sua Bíblia com o Espírito Santo. Ele é o seu maior e melhor mestre. É claro que nós que temos o chamado para ensinar, nós conduzimos, né, o nosso estudo ali, vamos dizer assim, exatamente com esse dom que Deus nos deu, que é ensinar. Então eu explano aquilo que eu tenho entendido da palavra de Deus, coloco ali para vocês. Isso, claro que facilita a nossa vida, né? Assim como eu gosto muitas vezes de estudar, de ouvir alguns professores bíblicos, mestres na palavra de Deus, e isso abre muitas vezes o nosso entendimento para certos assuntos, ou vem e traz uma confirmação no espírito, puxa, isso que eu entendia, parecia que era tão diferente, mas eu entendi assim, de repente eu ouvi ela ministrando, é isso mesmo, o Senhor confirmou aqui no meu coração, essa é a verdade da palavra, tá bom, amados? Esse é o nosso desejo, contribuir com a edificação do corpo de Cristo, até porque essa é a função, né, do nosso chamado e essa é a função dos dons que Deus derrama sobre nós. Contribuir com a edificação do corpo de Cristo. Tem um texto de Efésios 4,16, que eu gosto muito, que diz que à medida em que cada parte realiza a sua função, todo o corpo é edificado. Então Deus tem nos dado esse dom para falar, ensinar a palavra de Deus. E nós prosseguimos aqui, falando e ensinando a palavra de Deus. Então nós alinhamos os nossos estudos de terça-feira com os minutos de vida. Então, nós iniciamos no dia 4 de julho a explanação da carta aos Romanos. Nós já estamos, nessa semana que nós estamos já na primeira carta aos Coríntios. Mas nós prosseguiremos fazendo a explanação nos devocionais em áudio e trazendo um resumo da carta aqui nas terças-feiras. Toda terça-feira às 19h30. Acho que até o dia 19 ou 20 de dezembro, uma coisa assim, agora não lembro se é 19, que é terça ou é dia 20, nós prosseguimos aqui com os nossos estudos para conhecermos e crescermos ainda mais no conhecimento de Cristo Jesus, nas verdades do Evangelho, aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Então, para quem não está acompanhando os minutos de vida, eu aconselho você, acompanhe, é bênção, até é uma forma de você estudar a Bíblia, fazer ali, criar uma rotina de leitura bíblica, né? Um capítulo por dia, você lê aquele capítulo, escuta o devocional, que é uma explanação daquele capítulo ali, e se alimenta com as verdades da palavra de Deus. E toda terça-feira, junte-se a nós aqui às 19h30 para nós falarmos resumidamente os principais assuntos de cada carta. Então hoje nós iniciamos com a carta aos Romanos. Para quem não ouviu os áudios, tem uma playlist intitulada Minutos de Vida, Carta aos Romanos. Nós separamos as playlists de cada carta para ficar mais fácil. Então você entra no nosso canal,
vai em playlists, tem lá. Carta aos Romanos, já está lá os 16 capítulos. Primeira carta aos Coríntios, já está lá até o capítulo que nós já estudamos pela manhã, né? Vai saindo daí diariamente, de segunda a sexta-feira, cada capítulo. E hoje nós faremos um breve resumo da carta aos Romanos. Essa carta foi escrita pelo apóstolo Paulo para a igreja de Roma, provavelmente no ano 58 depois de Cristo, enquanto Paulo estava em Corinto, na sua terceira viagem missionária. Nós podemos conferir essas passagens aí lá em Atos capítulo 20, versículos 2 e 3, e na própria carta aos Romanos, no capítulo 15, versículos 25 e 26, ele fala que ele está indo para Jerusalém, porque os santos da Acaia e da Macedônia fizeram uma coleta, uma oferta para entregar aos crentes de Jerusalém. E a Acaia, a Macedônia, Corinto, né? Corinto era a principal cidade da região da Acaia, né? Então, provavelmente Paulo estava ali quando escreveu a carta aos Romanos. A igreja de Roma, nós não sabemos quem fundou essa igreja, não está claro quem fundou essa igreja. Provavelmente não foi o apóstolo Paulo, né? Porque ele fala que ele não conhece eles pessoalmente, tem desejo de ir vê-los, então provavelmente não foi o apóstolo Paulo que fundou mesmo a igreja de Roma. E a Bíblia não deixa isso explícito sobre quem foi. Existem suposições de que provavelmente no dia de Pentecostes alguém que estava ali se converteu, ou um grupo de pessoas que estava ali no Pentecostes, que eram pessoas romanas lá de Roma, eles se converteram e foram para Roma, pregaram e o povo foi se convertendo ao cristianismo. Tanto que a carta que o apóstolo Paulo escreve para eles é a carta mais completa em relação ao ensino da doutrina da justificação. O apóstolo Paulo escreve a carta, como que eu posso dizer para você? Ele fez um esqueleto, digamos assim. Provavelmente ele fez ali na mente dele, ou talvez até no papel, um esqueleto sobre como ele explicaria tudo aquilo e colocou no papel, capítulo a capítulo. Em 16 capítulos ele descreve, ensina todo o plano de salvação para a humanidade. Provavelmente a igreja de Roma não tinha todo esse ensinamento. Eles criam em Cristo Jesus, mas o apóstolo Paulo quis escrever aprofundando o ensino do evangelho, explicando para eles como funciona a justificação e a salvação em Cristo Jesus. E nós sabemos que essa carta é extraordinária, né, amados? Muitos chamam de a Constituição ali do Novo Testamento. É a carta, muitos dizem que é a carta mais importante do Novo Testamento, porque ela explica detalhadamente a doutrina da justificação, a doutrina da salvação em Cristo Jesus. Então é uma carta extremamente doutrinária, doutrina de Cristo. A sã doutrina nós conseguimos aprender claramente aqui na carta aos Romanos. O apóstolo Paulo dividiu essa carta, se assim podemos dizer, em 3 partes. Ele colocou do capítulo 1 até o capítulo 8 uma parte exclusivamente doutrinária, explicando profundamente a doutrina da justificação, como funciona a salvação e a justificação em Cristo Jesus. E é interessante porque no capítulo 1 ele descreve a situação de toda a humanidade, de todos os gentios. A igreja de Roma era uma igreja com maior parte dos irmãos eram gentios, predominantemente gentílica. Então o apóstolo Paulo começa a carta falando qual era a situação dos gentios sem Cristo Jesus. E aí nós podemos ler ali em Romanos capítulo 1 e nós veremos que a situação era tenebrosa. O homem caído vivendo debaixo da idolatria, da imoralidade, de todo tipo de prática pecaminosa. E é nesse capítulo que o apóstolo Paulo faz uma declaração extremamente importante,
que tem na carta aos Romanos, que está ali em Romanos capítulo 1, o versículo 16 e 17. Esses eu quero ler com vocês. Está escrito assim: não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego, porque no evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Ou seja, aqui ele já começa falando: o evangelho é o poder de Deus para salvar o homem, tanto judeu quanto gentio, ou grego, como ele diz ali. Mas é o evangelho que é poderoso para salvar esse homem. E é no evangelho que se revela a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. E ao estudarmos toda a carta aos Romanos, nós podemos compreender claramente o que é a justiça de Deus. Aí ele descreve, depois desses versículos, quando começa ali no versículo 18, ele começa a falar sobre a realidade, a situação do homem caído sem Cristo. Aí quando ele chega no capítulo 2, o capítulo 2 falando basicamente sobre os judeus. Por quê? No capítulo 1 ele fala toda a explicação de como era a situação do homem caído. Aí os judeus poderiam pensar: não, mas eu estou em posição de vantagem, porque eu sou judeu. Eu recebi a lei, eu tenho entendimento. Aí no capítulo 2 o apóstolo Paulo vem e desmistifica tudo isso, dizendo assim: olha, você que se acha guia de cegos não consegue guiar a si mesmo. Não é porque você é judeu que você também não está debaixo de condenação, que você também não está debaixo de uma natureza corrompida. Ele faz toda uma explicação no capítulo 2 para tirar, digamos assim, o orgulho dos judeus. Eles se orgulham: não, eu sou o povo escolhido. Os judeus diziam: nós não somos assim. Esses aí que estão debaixo da ira de Deus, que estão debaixo da corrupção, do pecado, só os gentios, nós não. Aí o apóstolo Paulo vem no capítulo 2 e quebra esse tabu e diz assim: não, vocês, judeus, também estão debaixo do pecado, também estão debaixo de condenação. Então, os 2 primeiros capítulos da carta aos Romanos é para mostrar que tanto judeus quanto gentios estavam debaixo de um governo de pecado. Por quê? E aí, quando nós continuamos a leitura da carta aos Romanos, nós compreendemos o porquê. Porque o pecado original conduziu o homem à morte. O pecado original trouxe condenação para todos os homens. Não só para alguns, não só para os gentios, mas para todos os homens. Então, o pecado de Adão trouxe a condenação para todos. E é isso que o apóstolo Paulo exemplifica, explica claramente no capítulo 1 e no capítulo 2. O capítulo 1 falando sobre a situação dos gentios e o capítulo 2 falando sobre a situação dos judeus. Aí chega no capítulo 3, que é um capítulo extraordinário, ele diz assim: olha, aprove a Deus encerrar tudo debaixo do pecado. Ele encerrou tudo debaixo do pecado para quê? Para demonstrar misericórdia para com todos. Então, tanto judeus como gentios estão separados da glória de Deus e precisam de salvação. E aí eu quero ler alguns versículos aqui do capítulo 3 com vocês. Eu vou ler do versículo 21 em diante. Está escrito assim: mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue,
demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está então o motivo de vanglória? É excluído? Baseado em que princípio? No da obediência à lei? Não, mas no princípio da fé. Pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. Deus é Deus apenas dos judeus? Ele não é também o Deus dos gentios? Sim, dos gentios também. Visto que existe um só Deus, que pela fé justificará os circuncisos e os incircuncisos. Anulamos então a lei pela fé? De maneira nenhuma. Ao contrário, confirmamos a lei. Olha que interessante, amados. Aqui ele faz uma explicação. Então, se manifestou uma justiça de Deus que é independente da lei, mas que a lei e os profetas testemunharam a respeito dessa justiça. Ou seja, a lei e os profetas já haviam falado, profetizado a respeito dessa justiça que Deus efetuaria. E aí ele diz, todos ficaram destituídos da glória de Deus. Ou seja, aquilo que eu falei, tanto judeus quanto gentios, todos ficaram destituídos, ou seja, foram separados de Deus, da glória de Deus. Por quê? Por causa do pecado original. O homem caiu, recebeu uma natureza corrompida e por causa do pecado de Adão foi separado de Deus. E aí o apóstolo Paulo nesses versículos faz toda a explicação, mas Deus ofereceu, olha o que diz ali, Deus ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, ou seja, a obra de Cristo Jesus é para a propiciação dos pecados. E é recebida por meio do quê? Pela fé. E ele continua, nós sustentamos que a justiça de Deus, ela não depende da lei. Aí é interessante que no final ele diz assim, então nós vamos anular a lei pela fé? De maneira nenhuma, ao contrário, confirmamos a lei. Quando ele fala confirmamos a lei, reconhecemos o propósito que a lei teve. Reconhecemos que a lei não teve o propósito de trazer vida para o homem, mas a lei foi um tutor até Cristo. A lei foi acrescentada por causa das transgressões. Por isso que lá em Romanos 10:4 fala, pois o fim da lei é Cristo. A obra de Cristo Jesus foi a justiça de Deus realizada em prol da humanidade. O que é essa justiça de Deus realizada em prol da humanidade? Se nós lermos os capítulos 4, 5, 6, 7, nós vamos compreender claramente o que é isso. Amados, a justiça de Deus consiste no fato de que o homem que herdou uma natureza corrompida por causa do pecado original, o que aprisionava o homem? O pecado. O que precisava ser condenado? Deus não quis condenar o homem. Por isso que Jesus Cristo veio e morreu, se tornou pecado em nosso lugar. Deus quis condenar o pecado, porque era o pecado, foi o pecado que aprisionou o homem, foi o pecado que trouxe condenação para o homem. Então Deus condenou o pecado na sua própria carne por meio de Cristo Jesus, para que o pecado recebesse o salário que ele merecia, porque o salário do pecado é a morte. Então, Jesus Cristo se fez pecado em nosso lugar, para quê? Para que o pecado recebesse o salário que ele merecia, que era a morte, e o pecado fosse condenado. Agora que o pecado foi condenado, aí sim, o ser humano ficou livre do domínio do pecado. E é interessante quando nós lemos Romanos 4:25, que fala assim, que a morte de Jesus, está escrito assim, ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação.
Ou seja, ele morreu porque o salário do pecado é a morte, ele precisava morrer em nosso lugar. Condenou o pecado, mas nós fomos justificados por causa da ressurreição de Jesus. Porque ao ressuscitar, ele declarou: a morte não tem domínio sobre a minha vida. Eu morri, mas eu não permaneci morto, eu ressuscitei. E ao ressuscitar, ele nos deu uma nova vida. Isso nós podemos ler em Romanos, no capítulo 6, dos versículos 4 em diante. Nós podemos compreender que a nossa velha natureza foi crucificada com Cristo e ao ressuscitar ele nos deu uma nova vida. E agora nós podemos viver essa nova vida. E é um modelo de vida que é diferente do que era antes. A nova vida que nós recebemos, recebeu o Espírito Santo para habitar nela. Então nós nascemos de novo, essa nova vida é o novo nascimento. Nós nascemos de novo ao crer em Cristo Jesus, ao depositar a nossa fé em Cristo Jesus, e então começamos a ter um novo modelo de vida que a Bíblia chama de modo do Espírito. Ali em Romanos, capítulo 7, versículo 4, fala isso. Não vivemos mais segundo a velha forma da lei escrita, mas agora vivemos segundo o novo modo do Espírito, ou seja, sendo guiados e ensinados pelo Espírito de Deus que habita em nós. Em Romanos capítulo 8 fala isso, que todos aqueles que têm o Espírito de Deus são filhos de Deus. E aqueles que não têm o Espírito, então não pertencem a Cristo. Mas, amados, nós que nascemos de novo, nós recebemos o Espírito Santo para habitar em nós. Então nós somos filhos de Deus. O Espírito Santo está dentro de nós, querendo nos guiar, nos conduzir, nos ensinar em toda a verdade. Então essa carta é uma carta extraordinária que nos traz todo o entendimento do Evangelho, o entendimento da justificação, da justiça de Deus feita por meio da morte e da ressurreição de Jesus Cristo em nosso favor. E aí eu quero ler um outro texto com você, que está ali em Romanos, no capítulo 5, que é um texto bem importante também, para nós entendermos um pouquinho essa dádiva da justificação. Eu vou ler do versículo 12 em diante, é um texto grande, mas é importante nós lermos. Está escrito assim: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo. Mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Todavia, a morte reinou desde o tempo de Adão até o de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão, o qual era um tipo daquele que haveria de vir. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. De fato, muitos morreram por causa da transgressão de um só homem, mas a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só, Jesus Cristo, transbordou ainda mais para muitos. Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Por um pecado veio o julgamento que trouxe condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem
muitos foram feitos pecadores, assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Amados, olha que interessante essas verdades aqui. Não podemos comparar a dádiva com a transgressão. O pecado entrou por meio de um único homem, Adão. Mas a dádiva de Deus decorreu de muitos pecados, porque depois que o pecado entrou no mundo e corrompeu a natureza humana começou a viver dominada, governada pelo pecado. Então, o que uma natureza corrompida, dominada pelo pecado faz? Peca. Por isso que muitas vezes nós olhamos os descrentes, por exemplo, nossa, como que pode agir assim, quanta maldade, meu Deus. Amados, a natureza corrompida, ela peca porque ela está dominada pelo pecado. O que ela vai fazer? Vai pecar. Por isso que quando nós recebemos a Cristo Jesus pela fé, nós nascemos de novo, nós precisamos alimentar a nossa fé e alimentar a nossa nova vida, compreendendo que nós nascemos de novo. A nossa caminhada é pela fé. E aí nós precisamos exercer a nossa fé, manifestando essa nova vida que nós recebemos em Cristo Jesus. Senão, nós cremos em Jesus e vamos viver como natureza caída, como natureza corrompida. Não tem como, né? Por meio de Cristo Jesus, como nós lemos aqui, aqueles que recebem a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. É por meio de Jesus que nós podemos reinar em vida. E reinar em vida não é reinar segundo o modelo do mundo, é reinar segundo o modelo do reino de Deus, vivendo para a glória de Deus em cada aspecto, em cada detalhe da nossa vida. E é por meio de Jesus que nós podemos fazer isso. Por isso que nós precisamos entender que nós estávamos mortos, que a justiça de Deus foi feita, a obra de Cristo Jesus foi feita, trazendo vida para nós. Nós lemos esse texto aqui e ali no versículos 18 e 19 tem algumas declarações bem interessantes, né? Nós lemos e vimos ali. Fala assim, ó, uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens. Percebe que o pecado de Adão trouxe condenação para toda a humanidade? Todos os homens. Todos foram encerrados debaixo de condenação. Mas um só ato de obediência, o ato de Jesus Cristo, um só ato de obediência trouxe justificação que traz vida, ou seja, a justificação traz vida, é o novo nascimento, é a nossa nova vida em Cristo Jesus, traz vida para todos os homens. Como assim traz vida para todos os homens? Amados, a obra de Cristo Jesus foi para todos, não é só para alguns. Deus não faz acepção de pessoas. A obra de Cristo Jesus é para trazer benefício para todos os homens. Só que nem todos recebem essa obra. Nem todos recebem o que Cristo fez. Nós não vimos, lendo Romanos capítulo 1, versículos 16 e 17, que o evangelho é o poder de Deus para salvar o homem, e que é no evangelho que se revela a justiça de Deus, só que é uma justiça que é pela fé. A obra de Cristo Jesus para justificar o ser humano beneficia toda a humanidade, todas as pessoas. Infelizmente, nem todas creem, nem todos recebem pela fé, por isso que nem todos são salvos. É o que está escrito no versículo 19, que fala assim, logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Por que pela desobediência de um, pela transgressão de um, muitos foram feitos pecadores? Porque existiram homens e mulheres que foram considerados justos diante de Deus antes da obra de Cristo ser realizada. Todas as pessoas do Antigo Testamento que se renderam a Deus. Amados, a salvação nunca foi por obras, sempre foi por fé. Por isso que no capítulo 4, o apóstolo Paulo explica isso dando o exemplo de Abraão.
E aí ele diz, porque Abraão creu, isso lhe foi imputado como justiça. A salvação, a justificação nunca foi por obras, sempre foi pela fé. Sempre foi pela fé no único Deus verdadeiro. Nós podemos ver um exemplo claro de alguém que tinha entendido a graça de Deus, a dádiva de Deus, quando nós lemos a própria carta aos Romanos, aqui no capítulo 4, quando cita um salmo, Salmo 32, falando de Davi. Davi viveu antes da obra consumada de Cristo Jesus, mas ele já tinha entendido a graça de Deus. Ele declara assim, tá ali em Romanos capítulo 4, eu vou ler com você os versículos 6, 7 e 8. Está escrito assim: Davi diz a mesma coisa quando fala da felicidade do homem a quem Deus acredita justiça, independente de obras. Como são felizes aqueles que têm suas transgressões perdoadas, cujos pecados são apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. Ou seja, Davi, que viveu antes da obra consumada de Cristo Jesus, já havia entendido a graça de Deus. Já havia compreendido que era pela fé, não era pelas obras. Isso está lá em Salmos, é uma citação de Salmos 32, 1 e 2. Amados, a salvação sempre foi pela fé, nunca foi por obras. Então, essa declaração do versículo 19 aqui de Romanos 5, logo assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, alguns foram justificados porque depositaram a sua fé em Deus. Lembra que nós lemos aqui no 18 que um só ato de justiça, um só ato de transgressão trouxe condenação para todos os homens. Mas por que nem todos foram condenados? Por que muitos foram feitos pecadores? Quer dizer que alguns não foram, porque alguns são as pessoas que depositaram a sua fé em Deus, lá no Antigo Testamento, que entenderam que a vida deles precisava ser pela fé em Deus. Essas pessoas foram justificadas mesmo antes da obra consumada de Cristo Jesus. Por isso que quando nós lemos lá em Hebreus a galeria da fé, nós vemos que fala assim, que aqueles homens, eles vislumbraram algo, mas que Deus tinha preparado para o nosso tempo, para agora. Aqueles homens viram pelos olhos da fé a obra consumada de Jesus e creram. Cada vez que um cordeiro era sacrificado, e cordeiros não foram sacrificados somente na vigência da lei, porque nós vemos quando Noé sai da arca, ele faz um sacrifício a Deus, já apontando para o sacrifício perfeito de Cristo. Quando Adão e Eva pecaram, Deus sacrificou um cordeiro para fazer roupas de pele para Adão e Eva, já apontando para o sacrifício perfeito de Cristo Jesus. As pessoas que pela fé compreendiam isso, viveram pela fé e foram justificadas pela fé, até mesmo antes da obra consumada de Cristo Jesus. É isso que esses versículos estão dizendo. Por isso que fala ali no final, assim também por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Nós não vimos no versículo anterior, 18, que é por um só ato de justiça, um só ato de obediência, que é o ato de obediência de Jesus, trouxe justificação que traz vida para todos os homens. A vida, a salvação que Jesus Cristo conquistou é para todos. Mas por que nem todos serão feitos justos? Porque nem todos depositarão a sua fé em Cristo Jesus. Para nós recebermos essa justificação é pela fé. Não é por obras, é pela fé, é graça de Deus, é dádiva de Deus. Por isso que aqueles que recebem a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinam em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Amados, olha quantas verdades extraordinárias e essenciais da doutrina de Cristo Jesus, da justificação que Cristo Jesus realizou,
nós encontramos na carta aos Romanos. É uma carta muito profunda e nós precisamos nos alimentar com essas verdades, amados. Eu encorajo você, se você não fez a leitura da carta aos Romanos, junto ali com os devocionais em áudio, com os minutos de vida, faça a leitura, ouça os áudios. Tenho certeza que vai acrescentar, que vai edificar na sua vida. Então é uma carta que traz todo esse ensino doutrinário a respeito de Cristo Jesus. Quando nós lemos ali no capítulo 8, nós podemos compreender, quero até ler com você os primeiros versículos ali do 1 ao 4, fala assim, ó: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte, porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ou seja, a lei do Espírito de vida nos libertou da lei do pecado e da morte. Aquilo que foi realizado por meio da obra santificadora de Cristo Jesus, pelo Espírito Santo de Deus. Amados, isso trouxe vida para nós, nos arrancou do domínio do pecado e da morte. Olha que interessante o versículo 4. A fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em quem? Em nós, que não vivemos segundo a carne, ou seja, não vivemos segundo a natureza corrompida, pecaminosa, mas vivemos segundo o Espírito, o novo modo do Espírito, que está lá em Romanos 7,4. Eu encorajo você a se alimentar com essas verdades, a crer nessas verdades. Nós temos um novo modelo de vida para nós, que é o modo de vida do Espírito. Então a carta aos Romanos foi estruturada assim, do capítulo 1 até o capítulo 8, todo esse ensino doutrinário a respeito da justificação que há em Cristo Jesus. Dos capítulos 9 ao 11 é uma parte que nós podemos chamar de secundária, mas não menos importante, mas é uma parte que fala sobre Israel. E é interessante, eu não vou me ater muito aqui, mas eu vou citar o versículo do capítulo 11, os versículos 25 e 26, e depois eu vou ler o 28 e o 29. Fala assim: irmãos, eu não quero que vocês ignorem este mistério, para que não se tornem presunçosos. Israel experimentou um endurecimento em parte, até que chegue a plenitude dos gentios, e assim todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião um Redentor, que desviará de Jacó a impiedade. Versículos 28 e 29. Quanto ao evangelho, eles são inimigos por causa de vocês. Mas quanto à eleição, eles são amados por causa dos patriarcas, pois os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Amados, aqui nós aprendemos algumas coisas interessantes. Ali no versículo 25, o apóstolo Paulo alerta a igreja de Roma, predominantemente gentílica, dizendo assim, ó: irmãos, eu não quero que vocês ignorem este mistério. Qual mistério? Que veio um endurecimento em parte para Israel, até que chegue a plenitude dos gentios. E então, todo Israel será salvo. E ele diz por que ele não quer que os irmãos ignorassem esse mistério. Para que vocês não se tornem presunçosos, arrogantes, soberbos. Ah, Israel acabou. Não tem mais promessa para Israel. Deus abandonou Israel. Agora é a igreja. Não é o que está escrito aqui. O que está escrito aqui é o apóstolo Paulo encorajando os irmãos e dizendo: olha, não ignorem este mistério. Deus fez promessas com relação a Israel, sobre a salvação da nação de Israel, o povo de Israel que ele mesmo escolheu, e ele não abandonou as promessas que ele fez. Tanto que nos versículos 28 e 29 fala:
com relação ao evangelho, eles são inimigos por vossa causa. Falando para gentios, para um povo que não era judeu. Por causa de vocês, o evangelho, eles são inimigos do evangelho, para que vocês recebam a salvação. Mas em relação à eleição, eles são amados por causa dos patriarcas. Deus já os escolheu. E os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Deus não revoga o que ele promete. Deus é fiel para cumprir tudo o que ele fala que vai fazer, ele faz. Se ele tem promessas de salvação e restauração para a nação de Israel e ainda não foram cumpridas, ele cumprirá. Ele tem promessas em relação à igreja, ele cumprirá. Os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Deus não revoga, Deus não volta atrás. Amados, esse é o caráter do nosso Deus. Aleluia! Ele é fiel. Então, nesses capítulos 9, 10 e 11, nós vemos uma parte secundária, eu chamo de dispensacional, porque fala da dispensação do período ali, Deus tratando com Israel, com a nação de Israel. Então, Deus não abandonou as promessas, as profecias que foram feitas em relação à nação de Israel. Deus não abandonou. Tanto que quando nós vamos estudar a escatologia, isso fica um pouco mais claro para nós. Estudarmos a respeito do final dos tempos, quando nós estudamos o período da grande tribulação, nós podemos compreender um período de julgamento para as nações e um período de julgamento para a nação de Israel também. Porque há profecias para Israel a respeito desse tempo. Só que nesse tempo, Deus levantará aqueles que vão pregar o evangelho e a nação de Israel compreenderá que Jesus Cristo é o Messias. E então será salva. Essa é a segunda volta, é a volta de Jesus Cristo, a segunda vinda de Jesus. A igreja terá sido arrebatada. Se nós estudarmos essa parte na escatologia, nós podemos compreender. Eu sei que tem alguns irmãos que acham que a igreja vai passar pela grande tribulação, enfim. Mas se nós entendermos que a nação de Israel não foi aniquilada por Deus, que Deus cumprirá as coisas que faltam ser cumpridas em relação à nação de Israel, nós podemos compreender que a grande tribulação tratará com Israel e as nações gentílicas. E a igreja terá sido arrebatada nos ares para o encontro com o Senhor nos ares e estará para sempre com o Senhor. Mas isso fica para um outro estudo, para um outro momento. Eu tenho me dedicado bastante ao estudo da escatologia, mas isso fica para um outro momento eu compartilhar isso com os irmãos. Então, esses 3 capítulos da carta aos Romanos é essa parte dispensacional, falando um pouquinho sobre a nação de Israel. Os capítulos finais da carta aos Romanos, do capítulo 12 até o capítulo 16, é uma parte comportamental. É como se o apóstolo Paulo tivesse falado assim, olha, agora que vocês já entenderam a doutrina da justificação, que vocês já entenderam que vocês nasceram de novo, que o Espírito Santo de Deus habita em vocês, que por meio do Espírito vocês podem levar esse novo modo de vida, vocês podem viver pela fé em Cristo Jesus. Aí no capítulo 12, ele começa o capítulo dessa forma. Portanto, olha que interessante, ele começa o capítulo 12 falando portanto. Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha que extraordinário isso, amados. Portanto, uma conjunção conclusiva, que traz uma conclusão de algum assunto. Ou seja, ele já explanou todo o entendimento da doutrina da justificação, ele já falou tudo sobre o evangelho, já falou sobre a questão da nação de Israel, aí ele vem e diz assim, portanto, agora que vocês já entenderam tudo isso,
agora que vocês já entenderam o que é o Evangelho, agora que vocês entenderam o plano de salvação de Deus para a humanidade, agora que vocês entenderam que vocês vivem pela fé em tudo isso, eu rogo pelas misericórdias de Deus que vocês se ofereçam a Ele como um sacrifício vivo, santo e agradável, ou seja, tornem-se disponíveis a Deus. Façam isso intencionalmente, de propósito. Esse é o culto racional de vocês. Se ofereçam a Deus. Permitam que Deus mude a maneira de vocês de agir, de pensar. Aí ele continua: por isso não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da vossa mente. Como que nós somos transformados? Pela renovação da nossa mente. E aí ele conclui: para que vocês possam experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amados, olha que incrível isso. Experimentar e comprovar significa viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus e ter o entendimento, o discernimento para julgar as situações ao redor, as ideias ao redor e dizer: essa é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para mim. Isso aqui não é. Eu não quero isso daqui. Amados, isso não está falando de coisas de pecado. Isso, porque pecado, se nós nascemos de novo, não estamos mais no domínio do pecado. E pela fé, nós podemos viver por meio de Cristo Jesus uma vida santa, justa e reta, que se manifesta também como um processo, não é do dia para a noite, né? Mas é um processo. Mas o que eu quero frisar aqui é que além dessas questões de pecado, quando nós nos entregamos, nos rendemos, somos transformados pela renovação da nossa mente, nós conseguimos julgar as coisas. Às vezes precisamos, né, para quem tem negócios, vai fazer um negócio, vem o discernimento do Senhor, o entendimento: não, esse negócio não é para mim, não é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para mim, eu vou recusar, não é isso que eu quero. Sabe, amados, quando nós nos oferecemos a Deus, nós podemos levar a nossa vida para a glória de Deus em cada aspecto, em cada detalhe do nosso viver. E olha que interessante, transformem-se. Amados, a transformação não é uma coisa que acontece assim, no estalar de dedos. A mudança de natureza, ao crermos em Cristo Jesus, foi instantânea, sim. Nós depositamos a nossa fé em Cristo Jesus e nós nascemos de novo, ou seja, a nossa natureza, que era uma natureza meramente terrena, humana, natural, corrompida por causa do pecado, foi transformada para uma natureza espiritual. Lá em 2 Pedro fala que é uma natureza divina. Nós nos tornamos participantes da natureza divina. Isso é instantâneo. Mas essa transformação mencionada aqui é uma transformação diária. À medida que nós vamos nos rendendo e nos sujeitando e nos oferecendo a Deus como um sacrifício vivo, entendendo que tudo é pela fé na suficiência de Cristo Jesus, que a obra de justiça que era necessária ser realizada já foi realizada por Cristo Jesus, quando nós entendemos tudo isso e nos oferecemos intencionalmente a Deus, nos submetemos a Ele, nós somos transformados de glória em glória, como está escrito lá em 2 Coríntios 3,18, na medida em que contemplamos a glória de Deus, nós somos transformados de glória em glória à imagem do seu Filho Jesus Cristo. Amados, eu encorajo vocês a receberem pela fé as verdades do Evangelho. Jesus Cristo já fez uma obra e uma obra completa e está consumada, de salvação, redenção, justificação, perdão para nós. E nós podemos colocar em prática essa vida dia após dia. Não significa que nós nunca mais vamos errar, falhar, pecar, não é isso, amados. Mas é uma vida que não se conforma, que não se amolda ao padrão desse mundo, entende? Nós precisamos não nos conformar com o modelo de vida que o mundo tenta nos impor.
Nós precisamos permitir que a palavra de Deus nos transforme, para que então nós sejamos capazes de experimentar e comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para nós. Mas percebe que o apóstolo Paulo não escreveu isso lá no primeiro capítulo. Ele escreveu no capítulo 12. Depois que ele explicou tudinho sobre o processo de justificação, toda a obra realizada por Cristo Jesus, quando ele explicou que é graça de Deus, que é dádiva de Deus, que é pela fé, não é por obras, ele frisa isso o tempo todo, não é por obras, é pela fé, é graça de Deus, é dádiva de Deus. Aí lá no capítulo 12 ele vai dizer, agora que vocês entenderam a graça de Deus, o favor de Deus, a justificação, o poder de Deus para com vocês, agora que vocês entenderam isso, por favor eu rogo, ofereçam-se a Deus como um sacrifício vivo. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas permitam que vocês sejam transformados, renovados no seu modo de pensar, para que vocês vivam a vontade de Deus. E aí ele começa, do versículo 3 em diante do capítulo 12, a falar sobre vários comportamentos que nós, como crentes, precisamos ter. Comportamento com a nossa família, comportamento a respeito dos dons. Os dons são para servir a igreja, né? Para nos gloriarmos. Não, é para servir a igreja, o corpo de Cristo. Ele vai falar sobre o comportamento em relação às autoridades. Não é para nós nos rebelarmos contra a autoridade. Precisamos entender o propósito de Deus estabelecido sobre os governantes dessa terra. Deus trabalha com as nações, amados. O que nós precisamos fazer? Orar, nos sujeitar no sentido de eu não vou me rebelar, mas eu vou orar. Isso está lá em 1 Timóteo, fala isso. Orem pelas autoridades, para que vocês possam levar uma vida de paz, uma vida pacífica. Aí ele vai explicando como que nós precisamos viver em comunhão como corpo de Cristo, viver em comunhão apesar das diferenças. E aqui ele fala ali no capítulo 14, diferenças que não afetam, que não são contrárias ao evangelho. Ele dá um exemplo que era um exemplo daquela época, sobre os gentios, que eles comiam todo tipo de alimento e eles não guardavam o sábado, e os judeus que haviam crido em Jesus, mas continuavam com a sua cultura judaica, de guardar o sábado, dedicar o sábado ao Senhor e de não comer carne. E aí ele diz assim, olha, se alguém come carne é para o Senhor que come, quem não come também é para o Senhor que não come. Se alguém considera iguais todos os dias, é para o Senhor que considera. Se alguém guarda um dia específico, é para o Senhor que guarda. Ou seja, é possível viver em comunhão apesar das diferenças. Frisando aqui, assim como eu frisei no dia que nós explanamos o capítulo 14, diferenças que não afetam, que não ofendem o evangelho. Não são práticas pecaminosas. Não é isso não. São diferenças que não vão ofender. Eu até dei alguns exemplos para os nossos dias. Em algumas denominações, as mulheres não podem cortar o cabelo, tem que usar só saia. Em outras denominações, elas podem cortar o cabelo, podem usar calça. É possível vivermos em comunhão, amados, apesar dessas diferenças, dessas divergências. Porque não são diferenças que afetam o evangelho. Se aquela irmã se sente bem naquele local onde ela congrega e ela só pode usar saia e ela se sente bem assim, glória a Deus. A outra irmã usa calça, congrega num lugar que pode cortar o cabelo, pode usar calça e ela está feliz, está bem ali, glória a Deus por isso. Mas essa diferença não pode ser motivo de divisão, de causar contenda entre nós, porque somos irmãos em Cristo. Podemos viver em comunhão, apesar das diferenças. Isso o apóstolo Paulo vai falar ali no capítulo 14 de Romanos e no início do capítulo 15. Então, esses últimos capítulos são capítulos comportamentais, como nós colocarmos em prática toda a nossa vida. E aí nós vimos que ele iniciou, como que nós vamos colocar em prática? Nos oferecendo, nos sujeitando a Deus, sabendo que a nossa vida é pela fé, então intencionalmente nós nos rendemos a Deus. Permitimos que a palavra dele renove a nossa mente e então nos transforme, mude a nossa maneira de ver as coisas, de pensar. Por quê, amados? Porque nós temos uma estrutura
forjada nesse mundo aqui, uma estrutura mental forjada nesse mundo aqui. Precisamos abrir mão dela dia após dia. A palavra de Deus nos confronta. A palavra de Deus nos mostra uma realidade diferente daquela que nós enxergamos com esses olhos aqui. E aí nós precisamos permitir que Deus nos transforme, que Deus mude a nossa forma de pensar a respeito de todos os assuntos, para que nós possamos pensar como Cristo pensa, nos alinhar com a mente de Cristo e então vivermos, experimentarmos e comprovarmos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E aí o apóstolo Paulo termina a carta, lá no capítulo 16, ele faz todas as saudações e ele termina falando para os irmãos terem cuidado com aqueles que causam divisão. Ele fala assim, olha, tem homens que vêm com um papo assim, na minha linguagem é isso, né? Com um papo assim que parece tão bonito, mas não é. Eles não estão servindo a Cristo, estão servindo a si mesmos. Ele fala assim, com bajulação e palavras suaves, e enganam os ingênuos. Afastem-se desses, ele diz assim, porque eles não estão servindo a Cristo, mas estão servindo aos seus próprios apetites. Então, amados, nós podemos aprender demais com essa carta aos Romanos. Aprendemos sobre a doutrina da salvação, da justificação e aprendemos como colocar em prática. Primeiro ponto para nós colocarmos em prática, entender que a nossa vida é pela fé na suficiência da obra de Cristo Jesus e nós precisamos nos render, nos sujeitar a Deus como sacrifício vivo, santo, agradável. Isso significa que nós fazemos isso intencionalmente. Então nós lemos a palavra de Deus, nos alimentamos com as verdades de Deus de propósito. Não só quando eu tenho vontade, vou ler a Bíblia só quando me der vontade. Não, eu leio mesmo sem vontade. Aí quando eu começo a ler, brota, a vida de Cristo se manifesta e não quero nunca mais parar de ler, né? É assim que funciona, amados. Nós oramos, hoje eu não tô afim de orar. Não, nós oramos todos os dias, em todo tempo. Fazemos isso de propósito, nos relacionamos com Deus de propósito. Isso é se oferecer como um sacrifício vivo, santo e agradável. Esse é o nosso culto racional. Louvamos de propósito, adoramos a Deus de propósito. Abrimos a nossa boca para engrandecer o nome de Jesus Cristo de propósito, intencionalmente. Eu não vivo só quando me der vontade. Não, eu não vivo pelas minhas vontades. Eu vivo pela minha fé na suficiência de Cristo Jesus. Eu submeto as minhas vontades, os desejos ao poder de Deus. Eu sujeito tudo isso a Deus e me ofereço a Ele como um sacrifício vivo, santo e agradável. Amados, é assim que o Senhor quer nos ensinar a viver. E é assim que essa carta aos Romanos nos ensina a viver, compreendendo toda a doutrina de justificação é pela fé, não é pela nossa própria capacidade, não é pelas nossas obras. Aquilo que nós fazemos precisa ser consequência da nossa nova vida em Cristo Jesus. Nós não podemos realizar as obras como barganha com Deus. Eu faço isso e o Senhor me perdoa. Eu faço isso e o Senhor me salva. Eu faço isso e o Senhor me abençoa. Não funciona assim. E a carta aos Romanos nos ensina isso. É pela fé na suficiência da obra de Cristo Jesus. E ao compreendermos tudo o que Cristo fez, ao compreendermos que nós nascemos de novo, que o Espírito Santo de Deus habita em nós, as obras são consequência dessa nova vida, desse poder que habita em nós. E aí, intencionalmente, nós nos oferecemos a Deus, de propósito. Senhor, eis-me aqui. Pode fazer de mim a sua vontade. Transforma-me no que for preciso ser transformado. Em nome de Jesus. Nos sujeitamos assim, amados, dia após dia, de fé em fé e de glória em glória. Eu espero que você tenha sido edificado com esse resumo da carta, com um panorama, não é um panorama histórico, né? É um panorama de como a carta foi estruturada. Então nós vimos ali em 3 partes, uma parte doutrinária, uma parte dispensacional e uma parte comportamental. Falamos ali resumidamente sobre toda a carta, lemos alguns textos que eu considero importantes para nós compreendermos a justificação, a salvação, o poder de Deus em Cristo Jesus em nosso favor.
E eu espero que tudo isso tenha edificado a sua vida, que você possa meditar nessas escrituras, receber a plenitude dessas verdades, porque quando nós conhecemos a verdade, nós nos tornamos livres. Conhecereis a verdade vos libertará. O Senhor tem um novo modelo de vida para nós, que é o modo do Espírito, sendo guiados, ensinados, conduzidos pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é o nosso maior e melhor mestre. Ele quer nos ajudar no estudo das Escrituras, no ensino da palavra de Deus. Então eu oro para que você se ofereça como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Permita que o Senhor transforme você, renove a sua mente com a palavra de Deus, para que você possa viver, experimentar e comprovar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para você. Na próxima terça-feira nós traremos um breve resumo aqui da primeira carta aos Coríntios. Essa é a carta que nós estamos meditando durante essa semana. Na semana passada nós já vimos do capítulo 1 até o 4 de 1 Coríntios. E ontem nós vimos o capítulo 5, hoje nós vimos o capítulo 6 e amanhã continuamos nos Minutos de Vida, amanhã o capítulo 7 de 1 Coríntios. E na próxima semana nós faremos um resumo dessa carta. Como eu mencionei com vocês, todas as terças-feiras, cada terça eu trarei um panorama, um resumo de cada carta do Novo Testamento. O intuito é que nós cresçamos no conhecimento de Cristo Jesus e possamos viver a plenitude dessa vida maravilhosa que o Senhor conquistou para nós, para que a nossa vida manifeste a vida de Cristo. É assim que nós alcançaremos mais e mais pessoas para Cristo Jesus. Vidas serão arrancadas do inferno não apenas por palavras, mas pelo poder da vida de Cristo atuando em nós. Vidas ao nosso redor serão arrancadas do inferno e serão salvas para a glória de Deus. Eu quero viver assim, amados, que a minha vida manifeste a vida de Cristo. Eu espero que você sinta-se encorajado para também viver assim, para que a tua vida manifeste a vida de Cristo. Então se renda, se ofereça como um sacrifício vivo ao Senhor e permita que o Senhor manifeste a vida dele através de você. Amanhã continuamos nos Minutos de Vida e na próxima terça-feira mais um vídeo aqui com o resumo de 1 Coríntios. Que a graça e a paz de Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã para quem nos acompanha nos Minutos de Vida ou até a próxima terça-feira.